Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eduardo Campos e eu vou apresentar o trabalho Inteligência Artificial na Gestão Metroferroviária, transformando dados em informações de alto valor. Esse é o meu currículo. Eu sou engenheiro em eletrônica, formado pela Univap. Também sou técnico em eletrônica, formado pela ET aqui, eu Aprígio Gonzaga. Atualmente sou mestrando em engenharia de operações pela Uninove. E esse trabalho ele é um recorte da minha dissertação de mestrado. Eu já atuo em engenharia já tem mais de 20 anos. Eu, antes de ser engenheiro, já estava envolvido com engenharia. Já passei pela indústria automobilística, pela aeronáutica, pela metalurgia. E atualmente eu trabalho no departamento de engenharia de operações do metrô de São Paulo. Uma pequena introdução à definição de inteligência artificial. A IA ela tem várias definições na academia. Tá? E isso acontece porque o próprio conceito de inteligência ele não é simples de ser definido. Algumas definições mais complexas, incluem até a linguística, as emoções e a autoconsciência como parte de inteligências artificiais mais avançadas. No nosso dia a dia, os exemplos mais comuns de IA que nós temos, o reconhecimento de imagens, ele é um exemplo de inteligência artificial. Os carros autônomos também são exemplos de inteligência artificial. E no escopo do nosso trabalho, nós vamos considerar que a inteligência artificial é um campo do conhecimento que combina a ciência da computação a conjuntos de dados robustos para permitir a resolução de problemas. Tá? No fim das contas, o que toda IA faz é isso. Ela combina a ciência da computação, ela combina técnicas de computação a uma massa de dados e permite que você resolva algum problema. Algum problema que normalmente seria resolvido por um ser humano através de inteligência. Nós temos aqui alguns exemplos de uso da IA. O sistema de recomendações da Play Store, ele é uma inteligência artificial bem elaborada, foi feita pela DeepMind. Ela tem várias camadas, ela seleciona os aplicativos, ela avalia o gosto, as preferências do usuário, faz um ranqueamento desses aplicativos, porque no final das contas ele é um aplicativo de venda, né? Então, quanto melhor forem as recomendações, melhor para a Play Store. Um outro exemplo de IA são as recomendações da Netflix. A Netflix ela também avalia as suas preferências, as avaliações que você dá para o conteúdo que você consome, e além disso ela compara você com outros usuários que têm um perfil parecido com o seu. Também é uma inteligência artificial. E por que eu peguei esses dois exemplos? Porque essas IAs, essas inteligências, elas estão bem próximas ao que eu apresento nesse trabalho aqui. O objetivo desse trabalho é fornecer um sistema de suporte à decisão. Tá? O que é um sistema de suporte à decisão? É uma ferramenta baseada em informação e ou conhecimento que analisa um grande número de variáveis e possibilita o posicionamento em relação a determinada questão. Tá? Um sistema de suporte à decisão, ele te ajuda a responder determinada questão. Conhecimento. No contexto desse trabalho, no contexto do suporte à decisão, conhecimento é o conjunto do conhecimento teórico, experiências e habilidades adquiridos por determinada empresa ou operação. Tá? Algumas pessoas vão ver que esse conceito ele é muito parecido com o conceito de capital humano. Tá? É o único ativo da instituição que aumenta de valor com o passar do tempo. É o nosso capital humano, o capital humano das empresas. E um sistema de suporte à decisão também é uma forma de preservar esse conhecimento e esse capital humano. Informação. Informação é a reunião ou um conjunto de dados organizados que possa constituir uma referência sobre um determinado fato ou fenômeno. Aqui no nosso exemplo, eu tenho uma imagem bagunçada aqui, vários dados bagunçados, que são organizados de forma a fornecer uma informação. Tá? E como que os dados se transformam em informação? O que eu preciso para que os dados se transformem em informação? Eu preciso de um contexto. Eu preciso de uma inter-relação das circunstâncias que acompanham esse fato, situação ou fenômeno. No caso da montagem do mapa,
eu precisaria saber que aqueles dados formam um mapa. E a partir daí, eu aplicaria técnicas para responder essa questão, organizar aqueles dados de forma que eles formassem um mapa, uma imagem. Aqui nós temos uma pirâmide da decisão. E o que significa essa pirâmide? A base da decisão, toda boa decisão, ela está apoiada em três coisas: em dados, em informação e em conhecimento. Alguns autores vão questionar a ordem aqui do conhecimento e da informação, mas não tem problema. O que nós precisamos saber para o nosso sistema de suporte é que a base é feita desses três fatores. Uma outra coisa que eu preciso saber é que dados, eu tenho um grande volume de dados, e dados normalmente têm um baixo valor. Em informação, nós temos menos informação no mundo, e ela tem um valor mais alto. Por isso que o nome desse trabalho é Transformando Dados em Informação de Alto Valor. Porque à medida que eu transformo dados em informação, eu agrego valor a esses dados. Uma modelagem matemática. A modelagem matemática é a área do conhecimento que estuda simulações de sistemas reais, a fim de prever o comportamento destes, numa tentativa de descrever matematicamente um fenômeno. Tá? Por que a modelagem matemática é importante para uma inteligência artificial ou no contexto do nosso trabalho? A modelagem matemática é quem vai contextualizar os seus dados. É ela que vai transformar seus dados em informação. Por isso que ela é importante. É um assunto um pouco árido, mas a gente aborda aqui um pouco por cima para todo mundo saber como é que funciona. Aqui eu tenho um exemplo muito simples de uma modelagem matemática, que é o tiro de canhão. Acho que todo mundo já fez esse problema lá no primário. É uma equação de segundo grau, né? E eu vou dar um tiro de canhão aqui, eu preciso modelar esse fenômeno. Tá? Então eu tenho equações matemáticas que descrevem esse fenômeno. Na maior parte dos casos, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual é a distância máxima, que seria a equação Dmax aqui, qual que é a distância máxima que a minha bala vai atingir, e qual que é o ângulo que eu tenho que formar com o meu canhão para a bala chegar naquela posição. Como a gente pode ver, esse modelo ele fornece muita informação, tem velocidade, tem altura máxima, mas nem sempre eu preciso de todas as informações. No caso aqui, eu só quero que a bala de canhão chegue lá no lugar onde eu quero. Tá? Então, só com essas duas equações que eu tenho aqui na tela, eu já consigo isso, eu já consigo transformar esses dados, que seriam o ângulo e a velocidade de lançamento, tá, de forma a atingir o meu objetivo. Já é um exemplo bem simples de modelagem matemática. Um conceito bem conhecido de modelagem matemática é o método SIA, criado pelo Schiff em 2010. Tá? E o que o Schiff propõe? Ele propõe que o seu método de modelagem ele tem que ser cíclico, ele tem que ser iterativo, passando sempre por concepção, implementação e análise. E o que isso significa? Concepção. Na concepção, que é a primeira parte da minha modelagem matemática, eu defino qual que é o objetivo do meu sistema, defino o que eu quero com aquele sistema, defino um modelo abstrato, daqui a pouco a gente vai ver o que é esse modelo abstrato, e um modelo conceitual. Na fase de implementação é onde eu defino meu modelo computacional e operacional. Vocês vão ver que no nosso exemplo aqui, esses dois modelos eles são definidos simultaneamente. E eu tenho uma fase de análise, que é onde eu confirmo, eu comparo os resultados desse modelo com os resultados reais do sistema. Eu comparo a eficácia e a eficiência desse modelo. Primeiro passo da concepção, definição dos objetivos do nosso sistema. Os objetivos são prever e estimar impactos operacionais a partir de dados de falhas, definir qual que é o sistema que eu vou modelar, é definir o sistema de portas do trem. Alguns autores, alguns estudos
mostram que, apesar do sistema de portas do trem ser um sistema razoavelmente barato, que corresponde a cerca de 3% do custo de um trem, ele é um sistema que é responsável por muitas interrupções operacionais. Até porque é um dos sistemas mais importantes do trem, né? Ele garante segurança. Então, é um sistema crítico, por isso que ele foi escolhido. E os impactos que eu vou medir com esse sistema. No caso aqui, são os custos de manutenção e interferências operacionais. O próximo passo é definir um modelo abstrato. O modelo abstrato, ele é uma ideia muito rudimentar do que você quer fazer com a sua inteligência artificial, com o seu sistema de suporte à decisão. Lá no começo do trabalho, eu sabia que eu tinha dados de falhas, que eu poderia transformar esses dados de falhas através de modelagem matemática em confiabilidade, que é um risco, uma probabilidade, e a partir dessa probabilidade, desse risco, eu conseguiria medir de alguma forma ali, mesmo que rudimentar, quais seriam os impactos que eu teria na minha operação. A partir desses impactos, numa segunda iteração, uma segunda passagem por esse modelo conceitual, nós conseguimos definir que a partir dos impactos, nós conseguiríamos definir os custos de mão de obra, os custos de componentes e os impactos operacionais. Tudo isso a partir de um número de falhas da confiabilidade de determinado componente. A partir daí, nós passamos para o modelo conceitual. O que é o modelo conceitual? O modelo conceitual é a matemática do modelo, é a parte matemática. Por exemplo, quando eu determino a confiabilidade de um componente, eu tenho que colocar esse componente, os dados desse componente dentro de determinada distribuição. Normalmente é a distribuição de Weibull, que é uma distribuição muito usada na engenharia. E outros dados eu tenho que transformar em probabilidades, em distribuições ou em probabilidades simples. E para algumas informações dentro do meu modelo, eu vou precisar da informação, da opinião de especialistas. Tá? É nessas opiniões de especialistas que está entrando o conhecimento. Né? É nessa parte do meu modelo conceitual que eu estou usando o capital humano que a minha empresa tem. Voltando aqui ao modelo conceitual, é nessa parte aqui que nós vamos definir qual que é a matemática de cada um desses nós, cada parte do modelo. Eu sei que dados de falha são os dados que eu já tenho, são os dados de entrada. A confiabilidade, eu calculo ela a partir desses dados, ela é um dado de probabilidade. Os impactos é a estimativa de ocorrências de falha que eu tenho para esse determinado componente. Custos de componente é o custo de cada componente versus a quantidade de componentes que eu tenho que trocar. A partir daí, eu determino os custos de componentes para esse sistema. Os custos de mão de obra é o tempo que eu gasto em cada atuação, multiplicado pelo número de atuações que eu tenho que fazer. Consigo dimensionar a mão de obra que esse componente vai exigir. E os impactos operacionais. Aqui apareceu um problema. Impacto operacional, ele depende de vários fatores, não só de falha. Tá? Eu posso ter uma falha num domingo à noite, em que o movimento é muito baixo. Então, eu não tenho um impacto operacional quase nenhum. Ou posso ter uma falha na segunda de manhã, no pico da manhã, que vai ter um impacto enorme, porque a população está querendo chegar no trabalho e eu tenho um impacto lá de X minutos que está interrompendo a operação do metrô. Então, os impactos operacionais, eles têm que levar em conta outras informações. E é por isso que o processo de concepção de um modelo matemático é iterativo. Numa iteração desse modelo, numa revisitação do modelo abstrato, nós identificamos aqui que era necessário acrescentar mais dados ao modelo. Eu precisaria de outros dados que me ajudassem a determinar qual seria o impacto operacional de cada falha.
Então, a partir desses dados de dia da semana, como no exemplo que eu dei, uma falha no domingo, ela causa um impacto menor do que uma falha numa segunda, por exemplo, o horário em que a falha ocorre, o local onde essa falha ocorre e também a gravidade dela, se ela é uma falha em que o nosso profissional, o nosso operador consegue atuar com mais rapidez ou se ele leva um pouquinho mais de tempo. Tudo isso contribui para aumentar o impacto operacional, que no final das contas é um tempo de interrupção. No nosso modelo final, ele é representado por viagens canceladas. Então, nosso modelo conceitual tem os dados de entrada, a confiabilidade, que a partir dos dados de entrada eu faço uma modelagem Weibull, coloco esses dados dentro de uma distribuição e consigo determinar o risco de cada componente falhar. Os impactos, que é uma ocorrência de falha. Probabilidades simples, que vão determinar os impactos operacionais. Aí eu tenho os nós de informação, que são os custos de mão de obra, que é o tempo que eu vou usar, vezes o custo da mão de obra. Os custos de componente, que é o número de componentes que eu vou precisar trocar nesse sistema. E os impactos operacionais, que é o número de viagens canceladas que eu vou ter devido a essas falhas. E é aqui que entra a importância do conhecimento, que amarra todos esses nós, todas essas informações, todos esses dados, é o conhecimento, é o capital humano. Tá? Então, eu tenho que reunir profissionais que conhecem o sistema, que conhecem o comportamento do sistema e mostrar para eles esse modelo. E eles que vão me dizer se faz sentido esse modelo ou não. A última parte do modelo conceitual é como eu vou agrupar todas essas probabilidades, como que eu vou fazer o modelo funcionar. Tá? O modelo conceitual principal desse sistema de suporte à decisão são as redes bayesianas. Redes bayesianas são métodos de processamento de dados probabilísticos. Tá? Então, são redes de processamento que elas conseguem unir essas probabilidades e transformar elas numa probabilidade de ocorrência de determinado evento. Nesse exemplo bem simples que nós temos aqui, esse modelo ele usa uma probabilidade de uma doença ocorrer em determinada região versus a probabilidade de uma pessoa estar com essa doença devido aos seus sintomas. Tá? O modelo ele compara essas probabilidades e fala qual é a probabilidade dessa pessoa estar doente ou não. As redes bayesianas elas são muito usadas em medicina. Existem muitas redes que fazem diagnóstico de pacientes. Esse é o nosso modelo computacional, também é operacional. Ele foi desenvolvido num software que se chama Gene, um software dedicado à elaboração de redes bayesianas. E esse é um modelo simplificado. O nosso modelo final ele tem 26 partes, né? Aqui tem 2 componentes, então o nosso modelo principal ele é 13 vezes maior que esse modelo simplificado. O modelo final, o modelo operacional, ele leva em conta desculpa pessoal, só mudando aqui para poder mostrar melhor. Então ele leva em conta o impacto horário, que é basicamente a distribuição dos meus trens durante toda a operação, o impacto do componente, que é definido pelos nossos especialistas, que é utilizando o nosso capital humano, que a gente determina qual que é o impacto de cada componente, e probabilidades geradas a partir dos dados. No caso, a confiabilidade, a probabilidade dessa falha ocorrer na via ou numa região de pátio, e a probabilidade dessa falha ser grave ou leve. Os nós verdes aqui, o número de falhas, custos de componente e custos de mão de obra, são nós de informação. São essas informações que vão fornecer o suporte à decisão. Então, basicamente, esses nós apontados pela seta são obtidos a partir de dados.
Esses nós com a seta verde, eles são nós de informação. Então, a partir dos dados que eu insiro no sistema, eu obtenho essas informações. E os dois nós mais importantes, que é o nó de confiabilidade, que ele exige muito conhecimento do sistema. Então, eu também preciso do capital humano para determinar essa confiabilidade dos componentes. E o impacto, que é basicamente definido pela sua experiência que você tem com a sua operação. E aqui uma análise desse modelo. Vamos ver se o modelo funciona realmente. Então, a nossa hipótese. Nós consideramos um componente, uma fase senil, um componente que já está no final da vida útil dele. Ele está com uma taxa bem alta de falhas, 15% de chance de falhar durante uma missão. No caso aqui, nós colocamos uma missão de 1 ano. No artigo está explicado melhor como que é feito esse cálculo da missão. E eu coloquei essa confiabilidade no meu modelo e ele me gerou determinadas informações. Pelo meu modelo, ele está me dizendo que eu vou ter 165 falhas em 1 ano nesse componente. O custo de manutenção, o custo de mão de obra e de componentes vai ficar em torno de R$100 mil. E eu vou ter 46 viagens canceladas. 46 voltas pela linha vão ser canceladas por conta de falhas nesse componente. Então, o modelo me falou que esse é um componente bem crítico. Ele tem uma alta chance de me gerar altos custos e impactos operacionais. E esses dados eles são fornecidos quando eu alimento o modelo com a hipótese que eu defini aqui, de 15% de chance do componente falhar. Eu conversei com a engenharia e a engenharia me trouxe 3 propostas. Trouxe propostas de melhoria para eu diminuir o impacto desse componente. A primeira proposta era uma melhora de lubrificação, que teria um investimento de R$10 mil e reduziria em 5% as minhas falhas. Uma outra proposta seria a modernização, com um custo mais elevado, que reduziria 10% as falhas. E uma outra opção operacional, que seria um procedimento operacional em que eu detectaria essa falha no pátio. A falha não ocorreria na via e teria menos impacto operacional para mim. Eu alimento o sistema, o meu modelo matemático, com as ações que eu estou propondo e avalio quais são as informações que esse modelo gera para mim. E aqui está tabulado as informações que esse modelo gerou. Quando eu reduzo o número de falhas em 5%, eu passo a ter 110 falhas previstas para aquele ano, tá? 33% a menos de falhas. Meus custos de manutenção vão diminuir 33%, em vez de 100 mil vão ser 67 mil reais. E eu vou ter menos interferências, vou ter só 30 interferências em vez de 46. Com a modernização, que tem um custo mais elevado, eu reduzo bastante as falhas, reduzo cerca de 66% as falhas daquele componente. Os custos de manutenção também caem muito, caem cerca de 66%, e diminuo bastante as interferências operacionais, que vão lá para 15 interferências, quase 70% a menos. E com a adoção dos procedimentos operacionais, eu não mudo nada, eu continuo tendo o mesmo número de falhas, meu custo de manutenção também vai ser igual, só que eu consigo reduzir as interferências operacionais. E de que forma? Isso foi o meu modelo que me falou. São as informações que eu joguei lá, as suposições que eu fiz, que a engenharia ofereceu, eu coloquei no modelo e ele forneceu esse suporte à decisão, gerou essas informações. E com essas informações você consegue calcular, consegue avaliar qual que é a melhor decisão, qual que é a decisão que tem o melhor custo-benefício. São essas as informações que vão dar o suporte à decisão. E as conclusões, o modelo ele foi comparado, tá? Então você compara os dados que o modelo gera com o número de falhas que você tem em determinado sistema, por exemplo, e a precisão do modelo nessa previsão foi entre 80% e 95% de acerto. E a previsão de interferências operacionais ficou entre 70% e 80%. Tá? Essa diferença na previsão de interferências, ela é basicamente por conta de
discrepância que a gente tem nos dados. Eu posso ter uma interferência que foi de 3 minutos e ela foi registrada como 5 minutos. Tá? Mas ela também é uma precisão muito alta. E como uma ferramenta de suporte à decisão, foi considerado satisfatório. O modelo ele conseguiu fornecer informações importantes para decisões de investimento. E como trabalhos futuros, propostas de trabalhos futuros, temos uma sugestão que é adicionar dados de sensores no modelo. Já existem sistemas de manutenção que funcionam desse jeito, utilizando dados de sensores com dados de confiabilidade, e eles são algo bem próximos aos gêmeos digitais. Quando você tem um gêmeo digital, você precisa de um modelo matemático que vá replicar o comportamento de cada componente daquele modelo. Então, essas são as sugestões de trabalhos futuros. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Meu dado de contato está aí. Eu fico à disposição para responder qualquer dúvida. Mais uma vez, obrigado por terem dedicado um tempo aqui ao meu trabalho. Muito obrigado.